Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, bom dia a todos. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Zinal Bava, os advogados. E, para não perder mais tempo, o Sr. Engenheiro queria colocar-lhe uma primeira questão nestes termos. O senhor teve conhecimento já, certamente, do depoimento do Dr. Manuel Polanco nesta comissão de inquérito relativamente ao negócio e à forma como o negócio se iniciou e como se terá concluído, e a primeira questão que lhe queria colocar é se quer corrigir ou clarificar algumas das afirmações que fez na sua primeira inquisição nesta reunião, nesta comissão. Portanto, mantém tudo aquilo que disse, nos exatos termos em que disse, e portanto eu queria então colocar-lhe algumas questões mais concretas. O senhor confirma de facto que foi o Dr. Manuel Polanco que no dia 26 de maio, numa reunião que tiveram no dia 26 de maio, que lhe sugeriu a possibilidade da Portugal Telecom adquirir uma parte da Média Capital? Aquilo que o Dr. Manuel Polanco, das várias afirmações que fez na Comissão de Inquérito, disse-nos que foi precisamente naquela reunião do dia 26 de maio que lhe sugeriu que a Portugal Telecom pudesse equacionar a aquisição de uma parte do capital social da Média Capital, e que depois dessa reunião do dia 26 estabeleceu consigo um contacto telefónico do qual resultou o agendamento da reunião do dia 19 de junho. Portanto, o senhor confirma esta versão, estas afirmações do Dr. Manuel Polanco. E, portanto, quando foi estabelecido esse contacto telefónico antes do dia 19, em que foi agendada a reunião do dia 19, o senhor ter-lhe-á dado uma opinião que pelo menos poderia equacionar-se a possibilidade de realização desse negócio e, portanto, preparando, digamos assim, uma reunião para que essa questão pudesse ser discutida. A questão que lhe coloco é esta. Quando agendou essa reunião do dia 19 de junho, portanto, nesse contacto telefónico que estabeleceu com o Dr. Manuel Polanco, fê-lo depois de avaliar essa possibilidade com alguém ou fê-lo de modo próprio? Mas quando deu essa resposta ao Dr. Manuel Polanco, deu-a depois de ter conversado com alguém dentro da PT ou a partir de uma avaliação que o senhor mesmo tinha feito? Portanto, entre o dia 26 e o dia 19 não falou com ninguém da PT sobre essa possibilidade de negócio. E nessa reunião de dia 26, a data de dia 26 foi dentada pelo Dr. Manuel Polanco, por isso é que estou a fazer referência a ela. Nessa reunião de dia 26 o senhor estava acompanhado pelo Dr. Rui Pedro Soares. Portanto, no dia 26 de maio o Dr. Rui Pedro Soares ficou a saber também dessa possibilidade que da parte da Prisa foi manifestada. Eu não lhe consigo precisar em que moldes e em que termos e em que momento o Manuel Polanco me terá dito porque é que não pensar neste assunto. Não me recordo, mas se ele estava comigo na reunião, naturalmente partilhou daquela informação comigo na reunião, acho eu, mas não lhe consigo precisar com exatidão. Portanto, a participação do Dr. Rui Pedro Soares naquela reunião do dia 19 acaba também por ter como justificação o facto de ele ter estado na reunião do dia 26 de maio e, portanto, já saber daquela possibilidade de negócio, ou não? Eu já não tenho bem presente se esta questão foi colocada na última audição, mas queria ainda assim colocar-lhe. Entre o dia 26 de maio e o dia 19 de junho, portanto, entre aquelas duas reuniões com a Prisa, o Dr. Rui Pedro Soares deslocou-se a Madrid, salvo erro, no dia 3 ou 4 de junho, tenho ideia que foi no dia 3 de junho. Foi-lhe dada alguma informação sobre o conteúdo dessa reunião? Não foi? O senhor sabe ou não se o Dr. Rui Pedro Soares foi a Madrid reunir-se com algum representante da Prisa e possa eventualmente ter abordado esta matéria? E, tendo em conta que o Dr. Rui Pedro Soares também na reunião do dia 26 tinha estado presente e, portanto, sabia daquela possibilidade, pelo menos, de negócio entre a PT e a Prisa, alguma vez o Dr. Rui Pedro Soares comentou consigo essa sugestão que havia sido feita pelo Dr. Manuel Polanco ou não? Sr. Engenheiro Zinal Bava, uma outra questão que ficou de alguma forma complexificada, digamos assim, do ponto de vista da possibilidade de análise por esta Comissão de Inquérito, é o momento do fim do negócio e pelo menos o contexto em que o negócio chega ao fim. E da informação que nós temos, sabemos que o Dr. Rui Pedro Soares saiu no dia 23 de Lisboa, às 6 horas da tarde, direito a Madrid, com a perspectiva de regressar no próprio dia, 3 horas depois de ter chegado a Madrid, regressar a Lisboa. Sabemos que ele era, como o Sr. Engenheiro já disse até na Comissão de Ética, que ele era fiel depositário da term sheet
que havia resultado daquela primeira reunião e dos contactos telefónicos que o Dr. Manuel Polanco nos confirmou que ocorreram entre o dia 19 e o dia 23, em que foram discutidos alguns termos da transação. E, portanto, a term sheet teria sido adequada a essas novas negociações telefonicamente estabelecidas entre si e o Dr. Manuel Polanco. E, portanto, no dia 23, o Dr. Rui Pedro Soares dirige-se a Madrid, tendo previsto um período de 3 horas de permanência em Madrid. O Dr. Rui Pedro Soares acaba por não vir no dia 23 e regressa apenas no dia 25 às 10 da manhã. Também já sabemos que o objetivo que levava o Dr. Rui Pedro Soares a Madrid, que era o de obter o acordo por parte da Prisa àquela nova term sheet e, portanto, prevendo-se até a sua própria subscrição, os responsáveis da Prisa confirmar-me-á se era essa ou não a perspectiva da PT. O Dr. Manuel Polanco já nos disse, da parte da Prisa, não era essa a perspectiva, porque não estavam de acordo com aqueles termos do negócio, mas eu gostava que nos pudesse confirmar isto. Mas, portanto, sabemos que foi transmitido ao Dr. Rui Pedro Soares, em Madrid, que a Prisa não podia subscrever a term sheet naqueles termos e que, portanto, teria que haver uma alteração dos termos ou o negócio não se poderia realizar. E que foi isto, e conclui, Sr. Presidente, foi isto que obrigou o adiamento da vinda do Dr. Rui Pedro Soares, tendo o Dr. Manuel Polanco feito referência a um contacto telefónico consigo para tentar ainda encontrar os termos para a celebração do negócio, já depois do Dr. Rui Pedro Soares ter saído de Madrid, o que acontece no dia 25. O senhor confirma esta afirmação ou não? Obrigado, Sr. Presidente, e agradeço a sua tolerância na gestão do tempo da minha primeira intervenção e julgo que as perguntas que agora tenho para colocar ao Sr. Engenheiro são de resposta, podem ser resposta sim ou não e, portanto, podemos até poupar no tempo. Primeira pergunta. Foi ou não o Sr. Engenheiro que escolheu o Dr. Rui Pedro Soares para ir a Madrid recolher a assinatura da term sheet? E quando é que essa escolha foi feita? No próprio dia 23, em que o Dr. Rui Pedro Soares se deslocou. Portanto, e o Dr. Rui Pedro Soares foi ou não a Madrid no dia 23 com o objetivo de recolher as assinaturas e regressar? O objetivo da PT era ou não recolher as assinaturas e fazer a regressão? E se essa viagem se deu no dia 23 e o objetivo era esse, porque é que a term sheet tem a data de assinatura do dia 25 de junho? E enquanto o Dr. Rui Pedro Soares esteve em Madrid, que contactos é que o Sr. Engenheiro teve com o Dr. Rui Pedro Soares? Para lhe transmitir que informação, para lhe dar que indicações? Especificar mais a pergunta. Tendo em conta as objeções que foram colocadas por parte da Prisa, o senhor deu ou não indicações ao Dr. Rui Pedro Soares para alterar os termos que estavam propostos e com os quais a Prisa não concordava? Uma última questão. Se a decisão de não avançar com o negócio foi assumida por si e pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. Henrique Granadeiro, no dia 25 de manhã, portanto, foi por isso que não submeteram à aprovação nem da Comissão Executiva nem do Conselho de Administração esta proposta de negócio, porque é que só comunicaram ao parceiro negocial essa informação no dia 26? O Manuel Polanco disse foi que tinha falado consigo depois do Dr. Rui Pedro Soares ter saído de Madrid. Até porque de manhã o Sr. e o Dr. Henrique Granadeiro deslocaram-se ao Ministério das Obras Públicas para falar com o Sr. E foi por falta de tempo que não comunicou à Prisa essa decisão de suspender o negócio no dia 25. É que no próprio dia 25, o comunicado que a Média Capital faz publicar, envia à CMVM, refere até o acordo entre a Prisa e a Portugal Telecom. Portanto, este próprio comunicado da Média Capital dá por assente a existência de um acordo. E diz mesmo que o acordo inscreve-se exclusivamente no enquadramento de mútuo interesse, tal. Portanto, o próprio comunicado do dia 25 confirma a existência de um acordo que, da parte da PT, já não existia e relativamente ao qual a contraparte nem sequer estava informada de que ele seria suspenso. E eu estava-lhe a colocar esta questão porque, aparentemente, houve grande agilidade de contacto, quer entre o dia 26 e o dia 19, quer entre o dia 19 e o dia 23, para o acerto dos pormenores em relação à forma como o contrato se ia fazer, mas depois, no momento em que a PT decide suspender o negócio, afinal, o senhor não encontra tempo para, no próprio dia, informar a contraparte que o negócio seria suspenso. Mas essa é mais uma questão que nós temos que avaliar. Se o senhor engenheiro conseguir esclarecer...